Nós já tivemos a proclamação do capítulo 11 do Evangelho segundo João, e durante 30 minutos também compartilhamos as nossas ideias nas salas. E agora, então, a Lívia vai fazer uma apresentação para vocês desse trecho do Evangelho. Sumi. Só um minuto, Dalton. Pode começar. Pronto. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Reflexão do Evangelho segundo São João, capítulo 11. Ressurreição de Lázaro. O texto proposto hoje é o relato do sétimo e último sinal cumprido por Jesus nesse Evangelho, a reanimação de Lázaro, seu amigo. Esse é um episódio muito significativo para toda a obra joanina, pois é a conclusão do ciclo dos sinais realizados por Jesus. É importante recordar que João não chama as obras extraordinárias de Jesus de milagres, mas de sinais. Os 7 sinais narrados por João foram criteriosamente escolhidos, como ele mesmo afirma no final do Evangelho, para despertar a fé em Jesus e transmitir a vida em plenitude que dessa emana, sendo esse da reanimação de Lázaro o maior de todos. Por isso, é o 7º, cujo número evoca a perfeição e prefigura a ressurreição do próprio Jesus, o sinal por excelência. Convém recordar que o sinal narrado não se trata propriamente de uma ressurreição, mas de uma reanimação, considerando que ressurreição é a passagem da morte para uma vida definitiva e plena, graças à ressurreição de Cristo. O que João narra é Jesus realizando a reanimação de um corpo que já se encontrava em estado de decomposição. Foi recuperado, mas que continuou corruptível. Jesus apenas prolongou os dias de Lázaro com esse sinal extraordinário. Ainda no Antigo Testamento, Elias e Eliseu realizaram prodígios semelhantes. Elias restituir a vida ao filho da viúva de Sarepta, e Eliseu fizeram o mesmo com o filho da Sunamita. Nos demais evangelhos, temos outros 2 episódios semelhantes. Jesus reanima o filho da viúva de Naim e a filha de Jairo. Voltemos agora o nosso olhar para o texto partindo do primeiro versículo, muito significativo por sinal. Havia um doente, Lázaro, de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com perfume e lhe tinha enxugado os pés com os cabelos. O evangelista apresenta Betânia, cujo nome significa Casa da Aflição, como o espaço de uma comunidade cristã ideal onde a fraternidade de fato reinava. Essa fraternidade é evidenciada pela apresentação que o evangelista faz de seus membros, Lázaro, Maria e Marta. São apresentados apenas como irmãos. Não há hierarquia entre eles. Não há pai nem mãe, marido ou esposa, mas apenas pessoas, irmão e irmãs, ou seja, pessoas iguais. Essa é a comunidade ideal para o cultivo do amor e das relações fraternas e sinceras. Embora a comunidade de Betânia fosse ideal, ao mesmo tempo era vulnerável por 2 motivos. Primeiro, por ser um povoado. Segundo, porque estava próximo a Jerusalém, cerca de 3 quilômetros ou 15 estádios. Essa comunidade era facilmente influenciada pela ideologia e pelo poder dominantes, ou seja, pelo judaísmo. As suas irmãs mandaram dizer-lhe: Senhor,
aquele quem gostas está doente. Aqui o texto introduz 3 elementos vitais. Primeiro, Jesus é o Senhor. Segundo, o amor é o elo que une Jesus a Lázaro. E o terceiro, Lázaro está doente, e como veremos, a sua doença o levará à morte e depois à vida. Ouvindo isto, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, sua irmã Maria e Lázaro. Quando viu que Lázaro estava doente, Jesus permanece ainda 2 dias aonde estava, para no 3º dia manifestar a ressurreição e a vida em Lázaro. Desse modo, o autor joanino confirma que Jesus é Senhor da história que os líderes judeus pensavam orquestrar, e Senhor da história que a família de Betânia vivia. Portanto, o texto convida-nos, desde o início, a fazer uma opção entre a história pensada pelos homens e a história da salvação recriada pela ação da palavra de Jesus. Os versículos de 7 a 16 começam com o desejo inicial de Jesus: vamos de novo à Judeia, e terminam com o desejo de Tomé: vamos nós também para morrermos com ele. Mesmo sendo perseguido, como lhe lembram os discípulos, o Salvador do mundo deseja regressar à Judeia para cumprir a sua missão. Como recorda Jesus, quem caminha com ele tem a luz e não teme, pois ele é a luz do mundo. Assim, o unigênito revela uma vez mais o seu poder e o seu desejo de nos dar a vida no Pai. Tomé dispõe-se a seguir Jesus, sem perceber que Jesus ia para a vida e não para a morte. Assim, torna-se claro como a ação testemunhada quer nos guiar para a hora da glorificação do Senhor. Os discípulos temiam ir à Judeia. Tomé pensa que vai para a morte. Jesus vai conduzir os discípulos à vida. Lázaro é testemunha excelente para todos aqueles que vivem de Jesus glorificado. Jesus designa Lázaro como nosso amigo, pois quer inserir os seus discípulos no seu domínio de amor. Sabendo da morte de Lázaro, Jesus refere-se a ela como um sono, pois sabia que iria acordá-lo, ou seja, levá-lo à vida. Marta e a ressurreição e a vida. Diz o texto que muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quer dizer que a morte era vista como causa de desespero e medo, e Jesus não era conivente com essa mentalidade. Por isso, ele prefere não entrar no povoado. Marta vai ao encontro dele e depois também Maria, pois Jesus a tinha chamado. No povoado, concebia-se a morte com o respaldo da religião oficial. As irmãs choravam desesperadamente, sendo consoladas pelos judeus que tinham ido de Jerusalém. Por isso, Jesus fica fora do povoado, porque somente saindo das antigas estruturas e mentalidade é possível vivenciar o triunfo da vida de fora do povoado. Jesus chama as irmãs a saírem. Ele não entra e as conduz, tomando-as pela mão, mas dá a liberdade de escolha. Ao seu convite, as irmãs e os cristãos de todos os tempos podem responder positiva ou negativamente. De Lázaro, o doente morto-vivo, pouco se diz.
pois o objetivo do evangelista não é apresentar uma biografia sua, mas convidar a comunidade a escapar das estruturas de morte e despertá-la para aquele que é a ressurreição e a vida, Jesus. Como o significado do nome de Lázaro é Deus ajuda, podemos compreender o episódio narrado em torno da sua pessoa como um convite de Jesus à comunidade, a buscar ajuda e consolo fora da lei e das antigas instituições. Por isso ele diz, essa doença é para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Em Lázaro, Deus está ajudando a comunidade a sair da antiga mentalidade. Como o texto é também um pré-anúncio, da paixão, morte e ressurreição de Jesus, o evangelista ressalta alguns aspectos importantes da sua vida, sobretudo no que diz respeito à sua humanidade. Um homem de afetos e emoções. O afeto e a seriedade de Jesus nas relações com seus discípulos são muito bem apresentados por João nesse relato. Não poderia passar despercebido em nossa reflexão o registro marcante do versículo 35. E Jesus chorou. Disse Santo Agostinho, Cristo chorou. Chore também o homem sobre si mesmo. Por que chorou Cristo, senão para ensinar o homem a chorar? Choremos nós também, mas pelos nossos pecados, para que voltemos à vida da graça pela conversão e pelo arrependimento. Não desprezemos as lágrimas do Senhor, que chora por nós, pecadores. O Papa Francisco, em sua homilia no dia 20 de março de 2020, refletiu sobre o trecho do Evangelho que narra a ressurreição de Lázaro. Recordou que Jesus tinha amigos, amava a todos, mas tinha amigos com os quais mantinha uma relação especial, como se faz com os amigos, mais amor, mais confidência. E muitas vezes se detinha na casa desses irmãos, Lázaro, Marta, Maria. E Jesus condoeu-se com a doença e a morte de seu amigo Lázaro. Jesus chega ao sepulcro e se comove profundamente e, estremecido interiormente, perguntou, onde colocastes? E Jesus chorou. Jesus, Deus, mais homem, chorou. Com quanta ternura Jesus chora. Chora de coração, chora com amor, chora com os seus que choram. O pranto de Jesus. Talvez tenha chorado outras vezes na vida, mas Jesus chora por amor, sempre. Comoveu-se profundamente e estremecido chorou. Quantas vezes chorou no Evangelho essa comoção de Jesus, com aquela frase que se repete, vendo, teve compaixão. Jesus não pode ver as pessoas e não sentir compaixão. Seus olhos são com o coração. Jesus vê com os olhos, mas vê com o coração e é capaz de chorar. O Papa Francisco terminou a homilia perguntando-se, o meu coração se assemelha ao de Jesus? E se é demasiadamente empedernido, sou capaz de falar, de fazer o bem, de ajudar, mas o coração não entra. Não sou capaz de chorar, pedir essa graça ao Senhor. Senhor, que eu chore contigo, chore com teu povo que sofre neste momento. Podemos, assim, contemplar a profundidade e a delicadeza dos sentimentos de Jesus. Se a morte corporal do amigo arranca lágrimas do Senhor, que não fará a morte espiritual do pecador, causa da sua condenação eterna?
A interpretação para essa expressão tem sido muito questionada e variada ao longo do tempo. É inegável que foi uma demonstração de afeto e prova do seu amor pelo discípulo ideal, Lázaro. Para afirmar o choro de Jesus, diz simplesmente derramar lágrimas, lacrimejar, e expressa uma reação natural, sem desespero. As irmãs choravam, e certamente outros amigos que foram ao encontro delas em solidariedade. Há, no entanto, uma distinção entre as duas maneiras de chorar, o que não se percebe na tradução litúrgica. Em relação a Maria, o evangelista emprega um verbo que significa chorar desesperadamente e com lamentos. E, portanto, enquanto os demais, principalmente as irmãs, choravam desesperadamente, derretendo-se em prantos e lamentações, Jesus apenas derramou lágrimas, porque, para ele, a morte nunca é o fim. Por 3 vezes, a Bíblia relata Jesus chorando. No túmulo de Lázaro, em João 11:35, quando se aproximou de Jerusalém, em Lucas 19:41-42, e quando estava prestes a morrer, em Hebreus 5:7-9. Ao ver Marta e Maria chorando, e quantos tinham vindo para as consolar, também Jesus suspirou profundamente e comoveu-se. O coração de Jesus é divino, humano. Nele, Deus e homem encontram-se perfeitamente, sem separação nem confusão. Ele é a imagem, aliás, a encarnação do Deus que é amor, misericórdia e ternura paterna e materna, do Deus que é vida. Por isso, declarou solenemente a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá para sempre. Depois acrescentou: crês nisto? É uma pergunta que Jesus dirige a cada um de nós. Uma interrogação que certamente ultrapassa a nossa capacidade de compreender e exige que confiemos nele como ele se confiou ao Pai. A resposta de Marta é exemplar. Sim, ó Senhor, eu creio que tu és Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Sim, ó Senhor. Também nós acreditamos, não obstante as nossas dúvidas e as nossas obscuridades. Cremos em ti, porque tu tens palavras de vida eterna. Desejamos acreditar em ti, que nos infundes uma confiável esperança de vida para além da vida, de vida autêntica e repleta no teu reino de luz e de paz. As lágrimas de Jesus causam admiração entre os judeus. Então os judeus disseram: vede como ele o amava? Ora, eles não conheciam a gratuidade do amor nas relações. Viviam aprisionados pelo rigor da lei. Concebiam a relação com Deus a partir do modelo patrão-servo, dominador-dominado. Por isso, a boa nova de Jesus não tinha boa aceitação no povoado. Por onde Jesus passa, o amor o acompanha, e é só quem ama e se sente amado pode acolhê-lo. Jesus foi ao encontro das irmãs porque não abandona sua comunidade aflita e amava incondicionalmente Lázaro a ponto de derramar lágrimas por ele. Ele chega somente no 4º dia após a morte e não entra no povoado. Ele tinha consciência do que deveria fazer e já tinha expressado isso aos discípulos mais próximos. O nosso amigo Lázaro dorme,
mas eu vou acordá-lo. Expressando com a metáfora do sono o ponto de vista de Deus sobre a morte física. Deus vê-a precisamente como um sono, do qual nos pode despertar. O Evangelho mostra Jesus como verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Em primeiro lugar, o evangelista João insiste sobre a sua amizade com Lázaro e com as irmãs Maria e Marta. Ele ressalta o fato de que Jesus era muito amigo deles e, por isso, quis realizar o grande prodígio. A chegada após 4 dias tinha como objetivo desmascarar uma falsa crença judaica de que até o 3º dia após a morte ainda era possível que o defunto voltasse a viver, pois acreditava-se que o espírito do morto ainda sobrevoava ao redor do cadáver. Realizando o sinal até o 3º dia, a glória do Filho de Deus não seria manifestada, pois os presentes reconheceriam como algo natural, conforme a crença. A partir do 4º dia, começava a decomposição e, portanto, o espírito ia embora. A ida de Jesus teve, portanto, um objetivo muito claro: libertar a comunidade da morte física por um momento, e principalmente da doença de morte ideológica da qual a comunidade estava ameaçada. O autor joanino anuncia-nos aquilo que a própria irmã do morto nos dirá no versículo 39. Senhor, já cheira mal, é o 4º dia. Ouvindo de Marta que Lázaro já cheirava mal, pois estava morto há 4 dias, ouviu dele que, não te disse, se creres, verás a glória de Deus? Ordenou que fosse retirada a pedra. A pedra representa aqui tudo que separa a vida da morte: o medo, a violência, a opressão e tudo o que a lei causava de mal no seio da comunidade. Para Jesus, a antiga lei era sinal de morte. Levantando os olhos para o alto, Jesus intercedeu junto ao Pai, dando graças, e clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. É o convite final que Jesus faz para a liberdade. O morto, então, saiu, com as mãos e pés enrolados em tiras de linho e com panos à volta do rosto. Vem para fora é sair do cenário sepulcral para encontrar com Jesus. É sair transformado, é sair da zona de conforto. Não basta ter vida, tem que sair do lugar de paralisia. É avivar, é passar vivo na porta que entrou morto. Jesus disse então ao grupo: desatai-o e deixai-o ir. É necessário desatar o ser humano de tudo que impede de caminhar livremente em busca da vida plena e da dignidade. É necessário sair dos povoados e dos túmulos para caminhar com Jesus em busca de um mundo novo, onde, de fato, reine o amor e a vida triunfe. Segundo relatos históricos mais completos, após sua ressurreição, para escapar da perseguição, Lázaro teria se dirigido para Chipre, se estabelecendo na então cidade de Sítio, hoje Lárnaca, encontrando-se com o apóstolo Paulo, tendo vivido por mais 30 anos e morrido de velhice. A ressurreição de Lázaro é o clímax dos sinais de João. Enfim, o que podemos dizer a partir do sinal realizado com Lázaro, sua ressuscitação, e depois realizado de modo pleno e definitivo em Jesus, sua ressurreição? É que a morte não é somente a interrupção da vida biológica. Ela possui também um sentido mais profundo.
foi criada para ser vivida plenamente com Deus. E a resposta de Deus a essa interrupção biológica é sua intervenção definitiva através da ressurreição. Uma vida totalmente nova, de forma diferente e eterna. Tudo isso realizado para a maior glória de Deus. Conspiração contra Jesus. João não registra a reação de Lázaro, nem o que lhe sucedeu após a ressurreição. Em vez disso, ele se volta imediatamente para focalizar a conspiração contra Jesus. Alguns judeus, porém, daqueles que presenciaram a ressurreição de Lázaro, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: o que faremos? Esse homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. E virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Muitos foram os que viram os milagres e prodígios operados por Jesus. Muitos compreenderam, acreditaram e o seguiram, mas muitos outros não. E assim, o medo de perder um poder passageiro, privilégios e interesses pessoais levaram-nos a perder a convivência harmoniosa, fraterna e pacífica de um reino de amor, reino eterno, quando um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Dessa forma, sem saber, Caifás decretava a sentença de morte para Jesus como redenção dos homens. Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público, no meio dos judeus. Retirou-se para uma região chamada Efraim, região vizinha ao deserto, a nordeste de Jerusalém, pouco povoada, e ali permaneceu com seus discípulos. As autoridades religiosas de Jerusalém não foram unânimes na conduta de adotar em relação a Jesus. Os fariseus ameaçaram de excomunhão os que o seguissem. O Sinédrio, depois de declarar Jesus passível de morte, enquanto na qualidade de blasfemador, mas tendo perdido o direito de pô-lo à morte, entrega Jesus aos romanos, acusando-o de revolta política. São também ameaças políticas que os chefes dos sacerdotes fazem a Pilatos para que condene Jesus à morte, como vemos no Catecismo da Igreja Católica, no 596. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: o que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Os sinais que conduziam o povo até Deus foi o motivo da condenação do Filho de Deus. Talvez porque não era favorável para os judeus o fato do povo, vendo os sinais de Deus operados por Jesus, a ele recorressem. E eu falei para vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, agora
nós iremos mais uma vez para as pequenas salas para continuar a reflexão sobre esse trecho do Evangelho. Sempre lembrando que agora é o momento de trazer para as nossas vidas que reflexão esse trecho nos propõe. O que ele questiona, o que ele nos indica como caminho e que resposta eu vou dar ao Senhor a partir desta tomada de consciência. 30 minutinhos e retornamos logo para esta sala principal. Até já. Para falar a verdade, eu achei que